Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre método e coesão de método. Bom, na verdade, iremos relembrar o que é método e como escrever métodos em classes, pois no curso você já teve contato com essas formas. Iremos então discutir como, ou melhor, aonde implementar os nossos métodos, considerando as diversas classes que compõem o nosso sistema. Na orientação a objetos, a aplicação de uma operação sobre um objeto é, na realidade, uma requisição de um serviço. O programa ele vai enviar uma mensagem ao objeto, o qual atuará sobre o seu estado mediante o serviço requisitado. Desta forma, um sistema orientado a objetos fornece os serviços necessários mediante a criação dos objetos necessários e comunicação entre eles pela passagem de parâmetros. Bom, o que o autor quer dizer neste trecho de texto, A comunicação entre os objetos ocorre através de troca de mensagens, então através de comunicação. E um objeto ele só consegue responder às mensagens, que foram definidas para ele. O modo da comunicação já é suportada pela linguagem, bastando então nós preocuparmos com definir quais são esses métodos, as mensagens que um determinado objeto pode receber, e a implementação desses métodos. Bom, então resgatando, segundo Barnes e Collin, podemos nos comunicar com os objetos invocando seus métodos. Os objetos, em geral, fazem algo se invocarmos um método. Ou seja, para que nós solicitamos a execução de um determinado método, nós temos que invocar, ou chamamos de invocar o método daquele objeto. Isso geralmente acontece de um objeto para outro, Bom, os objetos podem se comunicar, então, chamando os métodos um dos outros. E assim ocorre, toda a execução de um programa orientado a objetos, através de troca de mensagens ou chamada dos métodos. Bom, os métodos eles vão consistir em duas partes, que é um cabeçalho e um corpo. Então, no vídeo anterior, nós aprendemos a construir a classe e definir que a classe é uma unidade dentro do nosso programa que vai possuir um conjunto de características, ou seja, atributos das classes, e um conjunto de comportamentos, que então são um conjunto de métodos. E agora nós estamos aprendendo que um método ele vai possuir um cabeçalho e um corpo. Então vamos pegar como exemplo o código da classe carro que criamos nos vídeos anteriores. Bom, acontece que nós definimos então a classe carro, atributos para a classe carro e alguns métodos para a classe carro. Bom, e esses métodos, então, se nós observarmos, ele vai ter as duas partes. Primeiro é o cabeçalho, que consiste aqui na palavra public, que nós iremos aprofundar nosso conhecimento em outro vídeo. Okay? O tipo de retorno, a string aqui, e o nome do método, abre parênteses, uma sequência de parâmetros, fecha parênteses. Então, esta parte aqui compõe-se sobre o cabeçalho de um método. Enquanto que do abre chaves até o fecha chaves, todo o código que estiver aqui, nós chamamos de corpo do método. Bom, o cabeçalho de um método, ele também chama-se a assinatura. Ela vai fornecer as informações necessárias para invocar este método, para chamar o método. Então vamos considerar, essa questão do exemplo anterior, o get placa, Se eu quero obter a placa de um determinado carro, aqui, nesse caso, é o carro que é apontado, o objeto carro que é apontado pela variável meu carro, ou simplesmente o objeto meu carro, nós então podemos fazer o quê? A partir do objeto, ponto, o nome do método que eu quero chamar, abre parênteses, e o conjunto ali de parâmetros, argumentos, fecha parênteses.
Então, é por meio da análise do cabeçalho que eu posso, então, chamar também o método. Os métodos, eles podem ter parâmetros para fornecer informações adicionais às tarefas. No caso, os métodos podem se utilizar dos atributos da classe para então fazer a sua tarefa, bem como também receber parâmetros adicionais, informações adicionais, de tal modo que ele possa então realizar aquela tarefa para a qual ele foi definido. E essas informações adicionais, elas têm que ter um determinado tipo, né? Então, os parâmetros, eles possuem tipo. E o tipo vai definir, né, os tipos de valores que aquele parâmetro pode assumir. Por exemplo, é um número inteiro, se é um número real, se é um caractere ou um conjunto de caracteres, ou até mesmo outros objetos. E os métodos também, eles podem retornar as informações, podendo ser da mesma forma, um tipo de valor, né? Um inteiro, um número real, né? Ou até mesmo um objeto. Por exemplo, podemos retornar o objeto carro a partir de uma operação. Bom, então, os métodos podem retornar informações sobre um objeto por meio de um valor de retorno. Os métodos, eles podem chamar outros métodos para realizar aquela tarefa a qual ele foi pensado, né? Então, como parte da sua implementação, ou seja, no corpo do método, podem haver chamadas a outros métodos. A essas chamadas nós denominamos de chamada de método interno. Bom, para isso, né, basta a gente colocar o nome do método, abre parênteses, os parâmetros que este método deve receber, fecha parênteses, e aí, no caso, o ponto e vírgula para encerrar a instrução. Enquanto que um determinado objeto, ele pode enviar uma chamada a um outro método durante a execução de um de seus métodos. Sim, os métodos podem chamar métodos de outros objetos. E para isso eles vão utilizar a notação do ponto, né? Então eu coloco o nome do objeto a qual eu quero chamar a mensagem, é chamar a execução do método, tá? Coloco o operador ponto, o nome do método, em seguida abre parênteses, os parâmetros, caso sejam necessários, fecha parênteses e finaliza a instrução com ponto e vírgula. A esse tipo de chamada nós chamamos de chamada de método externo, pois o método que está sendo chamado ele está em outra classe, ou seja, externo à classe atual. Nós podemos criar quantos métodos forem necessários para a nossa aplicação dentro de uma determinada classe. Entretanto, existem dois métodos, um conjunto, na verdade, de métodos que possuem nomes específicos. São os métodos de acesso e os métodos modificadores. Os métodos de acesso permitem retornar informações sobre o estado de um objeto, ou seja, ele permite retornar informações sobre os atributos de um objeto. E, nesse caso, então, dentro deste método, vai possuir uma instrução de retorno, ou seja, a utilização da palavra reservada return. Enquanto que os métodos modificadores, eles vão permitir que a gente altere o estado de objeto, ou seja, altere os valores dos atributos do objeto. Bom, você deve estar se lembrando mais ou menos quais são esses métodos, né? O método de acesso é o método get e o método modificador é o método set. Bom, e a gente programou estes métodos em vídeos anteriores, né? Então vamos pegar o exemplo do código da classe carro, né, em que nós definimos os atributos, aqui nesse caso aqui placa, e definimos o método set e o método get, né, para poder set alterar e get para poder obter a placa de um determinado objeto carro. Bom, na invocação deste método, né, se eu quero obter o método get,
quero obter a placa de um determinado carro, de um objeto carro. Então, eu vou, a partir daquele objeto carro, que aqui no caso eu chamei de carro 1, eu usei o operador ponto para chamar o método, fazer a invocação do método, e o nome do método, getPlaca. Como o get não tem parâmetros em si, porque a gente definiu este método sem parâmetros, né? Usei o abre e fecha parênteses, né? E encerrei a instrução com ponto e vírgula. E fizemos, né, a chamada do método set para se alterar a placa do carro. Então, aqui nesse caso do carro instanciado chamado carro 1, né, para alterar, a gente chama o método setPlaca. Né? Então, por meio do operador ponto, né, setPlaca, o nome do método que nós queremos chamar, né, ele recebe um parâmetro, que aí é a placa, né, seria a nova placa. Então, eu passei como parâmetro a nova placa, que é uma string, né? Fechei parênteses e finalizei com ponto e vírgula. Fizemos o mesmo exemplo no C Sharp. Né? No caso do C Sharp, né, aqui tem a declaração do nosso código, né, que se difere um pouquinho do Java, né, em que a gente cria os métodos get e sets usando esta nomenclatura. Né? E o método em si aqui, né, o nome do atributo vira com letra maiúscula, para que então a execução da linguagem, durante a execução da linguagem, né, junte o get e placa com P maiúsculo, então vai virar get placa, que seria o parecido com o nosso get placa ali da linguagem Java. Né? Bom, então para obter a placa de um determinado carro, o que a gente faz então? A partir do objeto, então aqui o carro 1, ponto, que é o operador que vai invocar o método, placa com P maiúsculo. Né? Então, que a gente está acionando, né, um dos dois métodos, invocando um dos dois métodos, ou get ou set. Bom, neste caso aqui, como não há atribuição, ele irá então automaticamente atribuir que está sendo chamado o método get. E quando eu quero chamar o método set, né, então vai ocorrer no momento da atribuição, que é o momento que a gente altera os valores, né? Então, carro 1, ponto, placa, né, P maiúsculo aqui, placa com P maiúsculo, ele vai invocar ou o get ou o set, igual, e aí a nova placa. Então, ele vai chamar o set aqui, esse valor que está no lado do igual aqui vai ser o atribuído à variável value, e então vai ser atribuída ao atributo placa. É importante lembrarmos que no corpo de um método nós podemos ter, além das instruções que nós aprendemos, que vocês já conhecem, né? Instruções de decisões, instruções de repetições, nós podemos ter declarações de variáveis, e essa então se torna uma variável local. Uma variável local é uma variável declarada e utilizada dentro de um único método. Então, o seu escopo e o seu tempo de vida estão limitados ao do método. Ou seja, quando o método se encerrar, seja encontrando um return ou encontrando o fechamento do corpo, né, o fecha-chaves do corpo do método, esse método se encerra e as variáveis locais também serão, né, eliminadas, né? Elas não existirão mais. Não iremos entrar em detalhes neste momento sobre a criação de código em si, usando as instruções de repetição, decisão, entre outras. Né? Mas é importante salientar, referentes às variáveis, que eu posso ter variáveis locais com o mesmo nome dos atributos da minha classe. E é importante eu saber diferenciá-los. Bom, então quando eu crio uma variável, seja por parâmetro ou declarando no método aquela variável com o mesmo nome, então aqui, por exemplo, a variável placa, ela possui o mesmo nome do atributo placa. Então, toda vez que eu falar placa aqui dentro do corpo do método, eu vou estar me referindo à variável local. E quando que você vai precisar se referir ao atributo do método? Então, neste caso, antes da palavra, do atributo, né, use a palavra reservada this. Então, this.placa vai fazer dizer que você está se referindo ao atributo placa e não à variável placa. Tem o this, significa então que você está
se referindo à variável placa e não ao atributo placa. E como é que a gente declara métodos do Java? Bom, todo método tem que estar dentro do corpo de uma classe. Mas temos que ficar atentos para não declarar métodos dentro de métodos, que aí teremos um problema de sintaxe, né? Não podem existir métodos dentro de métodos. Bom, para declarar o método, nós colocamos a visibilidade do método, e aí depois nós vamos aprender o tipo de retorno, se não houver, nós colocamos void, o nome do nosso método, abre parênteses, a lista de parâmetros, fecha parênteses, abro chaves, né, para declaração do corpo, e coloco o código do corpo, encerrando o método com fecha chaves. Bom, aqui então eu quero escrever um método para a classe carro que, a partir de um carro, ele consiga se descrever para mim. Eu chamei esse método de descrever carro. Bom, como eu quero que ele se descreva, ele então vai gerar um conjunto de caracteres, uma string. Então, o tipo de retorno vai ser string. Lembrando que em Java é com S maiúsculo, pois é uma classe. Bom, e public porque eu quero que outras classes possam solicitar a chamada, a execução, a invocação desse método. Bom, a questão da visibilidade será em outro vídeo. Bom, neste momento, então, eu estou aqui montando como vai ser a resposta à chamada do descrever carro. Ele vai retornar uma string com o seguinte texto. O carro da placa, aí vai vir a placa, possui o modelo, vai vir o modelo, de fabricação da, e aí vai vir o nome do fabricante, e foi fabricado no ano de, e com o ano de fabricação. Então, apenas um texto aqui para a gente ter uma ideia. Então, quando foi invocado o método descrever carro, né, ele vai montar essa string e vai retornar para o objeto que solicitou a execução deste método. Só para a gente ter uma ideia aqui, né, eu instanciei um carro, né, e esse objeto eu chamei de meu carro. Meu carro, ponto 7 placa. Estou mudando a placa do carro, tá? Só para a gente ter uma ideia. Usei vários sets, né? E depois eu invoquei. Olha, então eu quero do meu carro, chame o método descrever carro. Então eu usei o operador ponto. Como ele não tem atributo, entre parênteses aqui ficou vazio. Bom, na linguagem C Sharp é um tanto quanto parecido, ok? Então aqui nós teremos a visibilidade, que eu coloquei public para que os outros objetos possam chamar. String, que vai ser o tipo de retorno, lembrando que em C Sharp é com S minúsculo, e o nome do meu método, que aí é descrever carro. Abre parênteses, a lista de parâmetros, fecha parênteses, e aí vem o corpo do meu método. Então, abre chaves, as instruções que compõem o corpo do meu método, e fecha chaves para encerrar, né, a codificação, a implementação do método. Aqui de forma semelhante, né, que o C Sharp é um pouco parecido quanto a isso, né, o mais concatena as strings, né, com as variáveis. Então, aqui vai montar a string que vai ser exibida ao usuário. Então, aqui a gente tem a declaração deste método descrever carro. Como é que fica a invocação? Então, de forma parecida, né, aqui eu chamo o objeto, que é o meu carro, que foi instanciado anteriormente, né? Uso o ponto, que é o operador de invocação de métodos, de chamadas de métodos, o nome do método, descrever carro, abre parênteses. Este método que nós definimos, ele não possui parâmetros, então aqui vai ficar vazio, e fecha parênteses. Nesse caso aqui, vai ser escrito na linha do console. Eu espero que a partir disso você tenha relembrado muitas coisas sobre métodos, né, e implementação de métodos. Agora você deve estar se perguntando, como saber em qual classe criar um determinado método? Bom, então aí vamos buscar na literatura. Cada classe deve ser responsável por tratar seus próprios dados. Então aqui já nos dá os indicativos. O método que vai utilizar determinados dados deve estar na classe que possui aqueles dados.
Bom, e frequentemente, quando precisamos adicionar alguma nova funcionalidade a alguma aplicação, precisamos nos perguntar em qual classe devemos adicionar o método para implementar essa nova função. Então, uma das dicas é, né, a classe que possui aqueles dados, né? Mas qual classe deve ser responsável pela tarefa, né, pelo método? Então, a resposta é que a classe que é responsável por alguns dos dados também deve ser responsável por manipulá-los. E então nós entramos no contexto de coesão de método. O método coeso, ele é responsável por apenas uma tarefa bem definida. Ou seja, quando eu crio um método, eu estou criando a partir de uma necessidade, porque nós precisamos de um conjunto de operações para realizar algo, que é essa tarefa. Bom, e o código que vai estar realizando essa tarefa tem que ser somente o suficiente para a realização dessa tarefa, e não mais. Então, aqui nós temos algumas diretrizes, né? Não coloque muita coisa em um único método. E também não coloque tudo em uma única classe. Lembre-se, né? O método ele deve executar apenas uma tarefa bem definida. E para explicar a tarefa de um determinado método, você precisar ficar usando conjuntores, né? E, ou e um monte de coisas, né? Então, imprimir na impressora ou na tela. Então, aí nós já temos um problema, né? Ou então, calcular subtotal e total. Então, aí já tem um indicativo. Na verdade, são duas tarefas aí, né? Então, nós temos que observar por que estamos criando aquele método. E lembrar que, ao atribuir os métodos nas classes, nós temos que atribuir o método em relação aos dados que as classes possuem, né? Então, os métodos eles vão usar determinados atributos de uma classe. Então, este atributo da classe, né? A classe que possui este atributo é a classe que vai possuir aquele método. E lembre-se, né? Nossa aplicação ela é composta por diversas classes, tá? E a classe ela deve representar apenas uma entidade lógica, como nós vimos em vídeos anteriores.